Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 18 de abril de 2024. Estamos começando mais um momento João 3:30. Que ele cresça, que eu diminua. Amém? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando para a palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, se eu pequei no pensar, no falar, no agir. Senhor, toma minha mente, toma meu coração e leva cativo a Ti. Nessa hora, meu Deus, apresenta a vida, Pai, do meu esposo, alcança o Renato, guarda, dê saúde, sustenta, fortalece dos meus filhos, a minha família, cobre com teu sangue, Pai. Nessa hora também eu apresento a vida, Pai, daquele irmão, daquele ouvinte que vai estar do outro lado ouvindo, Pai, essa ministração dessa palavra, que eu possa estar alcançando, entrando com providência, com socorro, com cura e com libertação. É que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, amém. Lá você colocou no meu coração, está em Salmos 25, é um salmo davídico, né? Que diz assim: a ti, Senhor, eleva minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. É a minha esperança e a minha esperança está em ti o tempo todo, meu Deus. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que o cumprem. Os preceitos da sua aliança por amor do teu nome. Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e os meus sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Eita, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Deus, eu apresento, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem confiado à minha pessoa. Eu te peço, Senhor, perdão, Pai. Senhor, que nesta hora que o Senhor me deu esta palavra, que eu vou ministrar, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, e que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Deus, tira todo o pensamento intrusivo, toda seta, toda retaliação. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, a palavra do Senhor, ela vai dizer, né, assim, o Salmo de Davi, a gente sabe, né, o Salmo davídico, que eu acabei de falar para vocês, assim, a ti, Senhor, eleva a minha alma, né, quando ele fala esse eleva, é uma oração de aflição, né, eu tô elevando a minha alma, ele chega, ele não tá nem falando que ele tá levando os olhos, ele está levando a própria alma dele, então tamanha era a aflição de Davi, né, a ti, Senhor, eleva a minha alma, né, então ele estava super angustiado, era um momento de tristeza mesmo. A gente não sabe se ele estava doente, se ele estava sofrendo calúnias, né? Se seus inimigos estavam pressionando ele e isso estava deixando ele muito triste. Mas ele diz que ele elevava a alma dele, né? Então assim, a alma dele estava batida. Então assim, te confio, meu Deus, não deixe que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então ele estava pedindo para Deus não deixar que os inimigos triunfassem sobre ele. Porque ele havia relatado no primeiro versículo que ele estava muito, né, triste. Esse muito triste dele é porque assim, ele eleva a minha alma. Então assim, Senhor, me ajuda, eu não consigo, eu estou aflito, eu estou angustiado.
me ajuda, eu estou abatido. Então, era um pedido mesmo de socorro. Então, ele fala assim, não deixe que os meus inimigos me humilhem. Igreja, porque quando a gente está abatido, triste com uma situação, parece que o inimigo ele vem tripudiar, né? Parece que a pessoa vem assim, enfia na ferida, assim, mexe o dedo. Isso é triste, porque você já tá com dor. Ainda mais quando você é caluniado, quando você tá enfermo, quando você sofre uma perseguição. É muito difícil, né? A sua alma fica dilacerada, né? E Davi, ele vem relatando. Ele diz aos 3 assim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionado ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Ele está falando, Senhor, eu confio em ti e eu creio que eu não vou ser decepcionado, mas aqueles que agem traiçoeiramente, que mentem, que enganam, que perseguem, que caluniam, que defamam, que nos ferem, Senhor, esses sim, eles ficarão decepcionados. Mas eu confio em Deus. Nesse antes eu estava orando, eu estava falando, né, essa oração. Então, quando Deus me deu, eu procurei a palavra que veio essa, eu falei, meu Deus, só confirmou, né, aleluia, aquilo que eu estava orando. Senhor, eu falava assim, Senhor, segura na minha mão, né? Porque se não é Deus que segura na minha, na sua mão, a gente não vai, igreja. A gente cai, a gente desanima, a gente desiste, porque é tanta coisa que a gente passa que é só Deus mesmo, Ramanda sai, para dar força pra gente prosseguir, né? Ele diz assim, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Por quê? É o caminho do Senhor, é o quê? É um caminho certo, né? Então, quando a gente pede o caminho do Senhor, a gente está pedindo orientação para Deus. A gente está pedindo perdão. Senhor, me perdoa, Senhor. Me orienta, me direciona nos teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Porque as veredas do Senhor, o caminho do Senhor é reto, é justo. Então, Senhor, me ensina a orar, Pai. Me ensina como pedir. Igreja, porque muitas vezes nossas orações muitas vezes repetitiva. E as nossas orações, elas só acontecem quando elas estão de acordo com a vontade de Deus, né? Porque Deus, ele trabalha no tempo Kairos, nós trabalhamos no tempo Cromos, que é o tempo do relógio, né? Esse relógio. Então, mas no tempo Kairos de Deus é um tempo perfeito. Quando as duas junções se juntam, a bênção chega, né? Porque é o tempo de Deus e o Deus, ele tem um tempo também, né? De amadurecer, de nos amadurecer para a gente receber a bênção. Porque tem gente que não está preparada, né? Falo por mim também, já recebi tantas vezes, eu não estava preparada, eu perdi, ou chegou porque eu enchi o saco de Deus, ele deixou, né? Tem a vontade permissiva de Deus também, tem isso também, né? E aí ele vem assim, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Qual é a verdade, né? Porque as verdades de Deus é as verdades de Deus. Porque Deus, ele é verdadeiro, né? Deus, ele é único. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é verdadeiro. Ele fala assim, guia-me com a tua verdade. Qual é a verdade? A verdade de Deus é a justiça. Deus, ele é justo, igreja. Ele vê, ele sonda o meu coração, ele esquadrinha o meu coração teu, ele sabe a intenção dos nossos pensamentos, do nosso coração. Ele sabe que quando a gente fala uma coisa, a gente pensa outra. Deus, ele sabe, ele pesa o coração do homem. Isso é muito, muito importante, né? E aí ele vem, e quando ele fala assim, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Eita. Ele tá falando assim, Senhor, é a tua fidelidade, é a tua verdade, Senhor. Eu só tenho vida em ti, Pai. Aleluia. É só em Deus, igreja. Né? Deus é a verdade. Deus, ele é a justiça. Né? Ele diz assim, e a minha esperança está em ti, em todo o tempo. Eu vou confiar em quem? Somente em Deus. A minha esperança toda tem que estar em Deus. O homem esquece, o homem vacila, o homem muda de ideia, o homem muda de comportamento. Mas Deus não. Deus, ele não muda. Ele é Deus. Ele permanece sempre sendo Deus, sabe? Mas nós mudamos. Nós mudamos, sim, né? Mas o nosso Deus não há variação de dúvida. Não há, de jeito nenhum, né? Aí ele vem aqui assim, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Senhor, lembra da tua compaixão. O Senhor tem compaixão, o Senhor é misericordioso, né? Não é de hoje, é de longa data, desde a antiguidade, né? Tipo assim, vamos dar um exemplo aqui. O Senhor foi com o povo no Mar Vermelho, com os hebreus, quando o Senhor tirou eles do Egito, meu Deus, ali do meio de Faraó, né? Lembra, o Senhor foi bom com eles, o Senhor alimentou eles no deserto 40 anos, as suas roupas não se rasgavam, os seus pés não perdiam um sapato, porque o Senhor cuidava, é desde a antiguidade, aleluia, né? E ele diz assim, não te lembras, né, dos meus pecados. Então, esse Deus é um Deus que ele não lembra, né?
Lembra-te, Senhor, da tua compaixão, da tua misericórdia, tem mostrado desde a antiguidade. E aí ele vem no 7 e diz assim: não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu és Senhor e és bom. Senhor, não lembra da minha juventude, não lembra dos erros que eu fiz, né? Mas eu sei que o Senhor é misericordioso, né? Então, igreja, ele tá mostrando aqui, ele tá se humilhando perante o Senhor totalmente, se humilhando perante a Deus, né? Mostrando ali que é de Deus, é só Deus mesmo, né, que pode perdoar o pecado. Que Deus, ele fala que ele não lembra das nossas transgressões, né? Ele já lançou no mar do esquecimento. E ele vem e diz assim, no 8, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Quem é bom e justo? Só Deus. Deus, ele é bom, né? Por isso que a gente tem que confiar no Senhor, né? E para confiar no Senhor, a gente tem que ter muita humildade em saber que a nossa vida, quem dirige é Deus, né? Tem que ter essa humildade, né? Porque se você guarda uma aliança com Deus, se você confia, se você teme a Deus, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sendo pecador, como que nós somos pecador, né? Comedor de arroz e feijão, pecador, né? E a gente pede, né, que Deus seja bom e justo conosco, que somos comedores de arroz e feijão e pecador. Então a gente tem que ser humilde, nos humilhar na presença dele mesmo, né? E esperar com confiança no perdão, na orientação divina, né? Na fidelidade da aliança com Deus, né? Qual é a nossa aliança com Deus hoje? Nessa época, Davi, ele tinha uma aliança com Deus, tinha a aliança de Abraão, né? Mas nós temos Cristo, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado hoje. Glória a Deus por isso, né? Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Gente, isso é muito importante. Quem é que conduz a minha vida e a sua? É só Deus. É só Deus, gente. E a gente tem que reconhecer que a gente não tem recurso, que a gente não tem força. Essa humildade a gente tem que tirar de dentro para exaltar a Deus. Eu não posso, eu não tenho, mas é Deus quem pode, é Deus quem faz, né? A palavra do Senhor diz assim: eu posso todas as coisas naquele que. Acho que está em Filipenses, naquele que me fortalece. É só no Senhor, né? Porque eu e você, de jeito nenhum, nós não conseguimos nada. Nós somos fraquíssimos. Ele diz mais para mim e para você aqui: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Você anda no caminho do Senhor? Então você vai ter amor e fidelidade. Você está cumprindo os preceitos do Senhor? Você está cumprindo as ordenanças de Deus? Então Deus vai ser benevolente com você, né? Ele vai lidar com você com bondade, com os fiéis. Tem que estar fiel no caminho do Senhor, tem que ser fiel, igreja. E a fidelidade, muitas vezes, ela foge das nossas mãos, né? E a gente aprende, é com a caminhada, é com o tempo, a experiência, né? Com a nossa experiência, Deus, ele vai trabalhando, né? Do nosso caráter, da nossa fidelidade. Isso leva um tempo, né? E a gente tem que querer também que Deus trabalhe, né? Porque ele fala, ele deixa bem claro aqui, né? Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Tem que cumprir, né? O Senhor diz assim: aceitar Jesus como seu salvador da sua vida, deixar o mal, abster-se do pecado. Tanta coisa que Deus, né, deixou ali no Novo Testamento para que a gente possa fazer, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida, né? E a gente tem que seguir os preceitos do Senhor, o caminho do Senhor, né? Aqui nessa época tinha os mandamentos, 10 mandamentos, né? Que depois se resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não roubar, não matar, não enganar, não adorar, fazer falso testemunho, né? Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Todavia, ele sabia que ele era pecador, ele peça perdão. E a gente tem que pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados. Quando a gente dobrar o joelho, quando a gente... Senhor, me perdoa, Pai, porque eu pequei, Pai, não pensar, não falar. Se eu pequei inconscientemente, eu não sei, Senhor, mas eu sei que eu pequei porque eu sou pecadora, né? Então eu já tô pecando. Eu sou pecadora, nós somos pecadores, né? Ele diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Quem é o homem? Né? Olha que pergunta. Quem é o homem que deve seguir no caminho, né? No caminho? Os escolhidos. Se você é escolhido de Deus, você vai seguir, você vai perseverar no caminho do Senhor, né? Então, isso é para quem se afasta do pecado, quem evita o pecado, né? Quem pede perdão para Deus, quem se humilha, né?
Então, quem é o homem que teme ao Senhor? Ele instruirá no caminho que deve seguir, então Deus vai nos instruir, né? Só que para isso a gente não está isento de sofrer uma calúnia, de uma perseguição, de ter um acidente, de ficar enfermo. Não, não estamos, porque nós estamos no mundo e o sol nasce para todos, pro justo e pro ímpio. Hoje o tempo aqui em São Paulo tá nublado, né? E tá neblinando. É para todo mundo, para todos os tipos de religião, para quem não crê em Deus, para quem crê, todos estão debaixo do mesmo céu, né? Então, mas a diferença está: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele instruirá no caminho que deve seguir. É Deus que nos instrui, é Deus que nos guia, né? Então, confia no Senhor, confia no Senhor. Ele diz assim: viverá em prosperidade, os seus descendentes herdarão a terra. Viverão em prosperidade, né? E herdarão a terra, a porção da sua família na terra prometida. Lembra, né? De Abraão, Moisés levando o povo à terra prometida. Então, quem entrou foram seus filhos, porque aqueles de 20 anos para cima não, morreram todos. Mas aqueles de 19 anos para baixo entraram, né? Então, viverá em prosperidade, seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, assim, Deus, ele revela as coisas para quem ele quer, né? Deus, ele até na oração, né? Às vezes Deus coloca algo no meio do teu coração, você fala assim, nossa, mas que deseja isso, né? De fazer tal coisa. É Deus revelando, né? Deus, ele falando assim, estou te preparando para algo maior, né? Eu tenho isso para você, estou te mostrando que não vai ser assim, né? Que vai ser diferente. Então, Deus, ele tem os segredos dele, né? E ele revela, aleluia, quando ele quer, como ele quer, ele revela em sonhos, na palavra. Se ele quiser usar alguém para te falar, ele revela. Quem acredita em profecia, né? Eu acredito. Eu sou crente pentecostal. Na palavra, em sonhos, na oração. Às vezes eu orando, Deus fala, oh, acho que eu vou fazer tal coisa. E põe aquele desejo no meu coração. Assim, daqui a pouco aparece. Porque Deus, ele revela. E a palavra diz assim, né? Oh, aleluia. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, os leva a conhecer a sua aliança. Então, assim, Deus, ele só fala com quem ele quer, né? Ele quer revelar o segredo dele, ele revela. Se ele não quiser, ele não vai revelar. Aleluia. Mas a gente tem que estar atento, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está achando que é de um jeito e Deus, ele faz totalmente diferente, né? Esses dias eu passei por uma experiência assim. A gente estava precisando de um carro e eu pensando em comprar um carro de um jeito e Deus tinha um carro totalmente diferente. Um carro que eu nunca tinha imaginado. Eu vi a Spin, eu vi a Santa Fé, eu vi a Freelander, eu vi a Jordan, eu vi um monte de carro. E o carro que Deus tinha pra gente eu nunca tinha visto, né? Assim, Deus fez assim uma situação tão grande e nos abençoou com esse carro, né? Que aos meus olhos era impossível comprar, até agora. Mas Deus preparou. Deus fez algo sobrenatural. Então Deus operou um milagre, né? E ele revelou, né? E uns dias antes de eu comprar o carro, não, aí eu fui comprar o carro e eu vi um valor, eu falei, meu Deus, mas que valor é esse? Meu Deus, tá esse valor? Aí eu fiquei meio assim, esse valor. E realmente foi o valor que a gente comprou o carro. Então, assim, ele revelou o segredo dele, né? Então, assim, foi muito de Deus mesmo. Então, assim, e oxe, eu tô como aqueles como que sonha, né? Agradecendo a Deus e pedindo a Deus para dar condições da gente manter um carro de 7 lugares, né? E é isso assim que Deus faz, né? Eu não esperava esse carro. Não esperava uma SUV, mas Deus me deu uma SUV. E assim é para a glória de Deus, né, igreja? Então, é assim que Deus faz. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Então, assim, é Deus, né? É Deus quem tira os nossos pés da armadilha. É só Deus, né? É só Ele quem tira. A gente não consegue tirar, mas Ele tira. Ele corta o laço. A gente tá achando que é de um jeito, Ele vai lá e tira. Não, Nadir, não é isso que eu tenho para você. Maria, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho outra coisa. Você tá focado nisso. Abre o leque. Deixa eu trabalhar, né? Descansa, né? E a gente descansa e Deus faz milagre. De verdade, Deus. De verdade, né? Ele diz assim, volta para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito, né? Ele pedindo a misericórdia de Deus. Davi estava se sentindo só e aflito, né? Pedindo para que Deus fosse aliviar o seu coração, para que Deus fosse, né,
aliviar, eu não sei se eram enfermidades, se era o ataque dos inimigos, mas que Deus o aliviasse, né, dessa angústia que ele estava no coração dele, porque ele relata aqui que se multiplicaram muitos, né, se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Deus, a angústia do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Deus me liberta. Igreja, quando a gente está angustiada é muito ruim, né? É muito difícil. E é só Deus para libertar. E Davi estava pedindo para Deus, Senhor, estou super angustiado, me liberta. Me liberta, Deus, me liberta. É só Deus, igreja, para vir com esse refrigério. Quem já passou sabe que não é fácil, né? Assim, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados, né? Ele suplicando a Deus, olha, Deus, para a minha tribulação, olha para o meu sofrimento, me ajuda, me socorre, olha como é que eu estou angustiado, né? Eu já passei por situações assim que eu me via sozinha, né? Eu falei, Senhor, quantas pessoas se levantaram contra mim para me caluniar? Senhor, o Senhor é justo. Mas a gente chora, a gente fica angustiado, a gente chora, chora. Mas quando você é injustiçado, né? Isso é muito doído. Doído mesmo. Quando as pessoas acreditam na calúnia dos outros, na mentira, você se sente assim muito mal. Mas a gente sabe de uma coisa, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Esse é o alívio, né? O contra-gota que nos faz levantar de novo. Ele diz assim no 19. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria. Não, 18. Olha para mim, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Senhor, perdoa. Estou tribulado, estou angustiado. É difícil. Ele vem no 19 e diz assim, vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Igreja, tem hora que parece que a gente está no olho do furacão, né? Parece que o inimigo se levanta assim e acha pessoas assim para querer o que nos atacar, sabe? Para nos denegrir, para nos estraçalhar. Mas é só Deus, igreja. É só Deus, né? A única coisa que pode falar é só Deus, é em nome de Jesus, é no sangue de Jesus, né? É nós sendo o templo do Espírito Santo de Deus que nos refrigera, porque tem hora que a gente chora e a gente não tem nem palavras, entendeu? Para falar de tamanha dor que a gente está na alma angustiada. Então, as lágrimas correm, né? Quem já passou por isso, né? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós quando estamos ali com gemidos inexprimíveis. Então, ele intercede, né? Ele nos ajuda ali, né? Porque não é fácil, igreja, não é fácil. Tem dia que a gente está dilacerada, né? Ele diz assim, no 20, guarda a minha vida, livra mim, não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti, Senhor, me guarda, Pai. Me guarda, não me deixes decepcionado, porque é só no Senhor. Eu não posso confiar na direita, na esquerda, nem na frente, na trás, não posso confiar no meu marido, nos meus filhos, no meu irmão, não posso confiar em ninguém, é só no Senhor. Igreja, tem coisas que é só em Deus, aleluia, que a gente tem que lançar, que a gente tem que falar e esperar, e não é fácil, porque tem situações que a gente se vê sozinho, é o marido que se levanta, é o filho, é a filha, é a mãe, é o pai, todo mundo deixa você sozinho, você é o errado, né? Mas Deus é aquele que sonda, esquadrinha o coração do homem, Deus, ele sabe, né? Como foi falado aqui, o segredo dele, tem coisas que ele complica hoje para descomplicar depois, e dói demais, nossa, isso dói demais, a gente não entende por quê, né? Mas depois, quando chegar no tempo da honra, você vai entender, falar, Senhor, doeu, mas tem hora que a gente não tem nem força de rir, né? Ele diz assim, no 20, não me deixe decepcionado, pois eu me refugio em ti. No 21, que a integridade, a retidão me proteja, porque a minha esperança está em ti. Deus, que a retidão, a integridade, igreja, a retidão, integridade é só para quem tem caráter, princípio, igreja, isso é muito importante. A gente que serve a Deus, nós temos que ter integridade, retidão, andar no caminho reto do Senhor, né? Porque são virtudes personificadas do nosso Deus também. E o que acontece? Somente o perdão não basta de Deus, a gente tem que ter a mudança também, né? Para que Deus nos capacite para a gente caminhar com retidão e integridade, né? Ter uma retidão moral, ter um caráter moral, né? Imaculado, né? Porque, igreja, porque o nosso Deus, ele é bom e justo. Igreja, eu sempre falo, né? Ó, podem falar de mim o que quiser, mas o que me preocupa é o que Deus fala de mim. Porque a inveja tá aí, a perseguição, a calúnia, o inimigo das nossas almas tá tudo aí. E Deus, como é que ele vê o meu comportamento? Isso é o que mais importante, né?
É como Deus, ele percebe a minha conduta e a sua, né? Isso é de grande peso no mundo espiritual. Porque o diabo, quando ele se levanta com seus adeptos, com calúnia, com perseguição, com mentira, ele se levanta para denegrir a minha imagem e a sua. Mas nós temos um caráter moral, porque nós servimos um Deus moral, né? E nosso Deus, ele é justo e bom. Então, assim, se ele fala assim, ó, olha, fulano fez isso, aquilo, roubou, mentiu, enganou. Ei, se você fez, olha, se você fez, não tem como Deus se justificar. Entendeu? O diabo, ele vai apontar. Agora, pro diabo apontar e Deus se justificar, o mundo inteiro pode falar contra você. O mundo inteiro. Mas é importante que Deus conhece o justo e o ímpio. Há uma diferença do justo para o ímpio, né? Então, por isso que fala assim, o justo florescerá e o ímpio não vai perecer, né? Porque o ímpio pode caluniar, pode perseguir, pode te matar. O Senhor diz assim, Mateus, não devemos temer ao homem que mata a carne, mas devemos temer a Deus que mata a carne e joga o espírito, a alma no inferno. Então, isso é muito importante. Jogar a tua alma no inferno é morte eterna, é eternidade. Porque após essa vida aqui, nós temos uma alma, nós temos uma vida com Deus. E só vai viver essa vida com Deus os justos, os ímpios não vai não, igreja, de jeito nenhum. E a gente tem que parar de querer achar que, que a gente tá aqui e que isso aqui é melhor. Não, não é. Isso aqui não chega nem na ponta do dedo. É a mesma coisa quando alguém fala assim, ai, aqui é o inferno, mentir. Não chega nem na ponta do dedo do inferno. Melhor é estar no braço dos pais. Melhor é saber que Deus te revelou o segredo dele, que é a vida eterna, né? Como diz no 14 aqui, né? O Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, é só para quem teme a Deus, é só quem confia, né? E isso, igreja, é algo que não é para todo mundo não, tá? Porque o nosso Deus, ele é bom, ele é justo e nós temos que ser seres moral. O nosso Deus é moral. Então, nós temos que ser seres moral. Ele diz aqui assim no 22, ó Deus, liberte Israel de todas as suas aflições. Então ele está pedindo oração final em prol de todo o povo de Deus, né? Senhor, liberte Israel, né? Liberta de toda a sua aflição, redime, né? A gente vê que Israel agora está passando por uma guerra. A gente ora, intercede por Israel, que é o povo escolhido de Deus, né? Tá lá no centro da terra, Deus colocou lá, né? Então assim, enquanto se levante, quantos ataques. Então, assim, mas que nesse dia, Deus, ele possa guardar a minha vida e a sua. Igreja, tem dia que a gente é tão atacado que a gente sente dor assim, ó, na mão, no braço, na carne mesmo, dos lados inflamados do maligno. Mas que nesse dia Deus venha nos cobrir com o sangue de Jesus, nos guardar e nos fortalecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Então, na paz do Senhor Jesus.